Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada do edição 48, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Sempre lembrando que a parte sonora da newsletter que você assina em solada.com.br. E eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Fala aí, pessoal, que estamos vivendo esse momento esquizofrênico do Corinthians, assim, semifinal de duas competições e ao mesmo tempo tenso pra caramba com uma zona de rebaixamento. Time, você torce pro time manter a boa fase não pra ser campeão, mas pra conseguir ganhar os jogos do brasileiro e sair logo dessa zica danada. Como é que é? Você pode conseguir você pode conseguir para Libertadores por duas maneiras ao mesmo tempo, entende? Tipo, Isso, e disputar a Série B ainda. exatamente. Genial, genial. Não posso falar nada porque assim, meu time é um fiasco, meu time é assim, faz promoção, a galera vai numa baita chuva pro estádio, faz de tudo e não, você não, tá, não, como é que é? É, eu fiz a conta hoje que eu tava fazendo o roteiro assim. 12, tem 12 jogos pela frente, precisa de 14 pontos, é isso aí. Depois a gente mete o coach ali dentro do Uber, assim, ó, o hotel que ele mora já fica do lado do aeroporto, entende? É o hotel aquele que eu entrevistava o Dream Theater. Então, tipo assim, ó, seguinte, ó, legal, valeu, muito obrigado, volta a ser estátua, muito obrigado, entende? É isso, eu tô pensando assim também. Assim, eu vi que teve vários corintianos que ficaram bravos porque o Criciúma ganhou do Grêmio. E a minha lógica tá sendo: o time tem que fazer mais 18 pontos nas próximas rodadas, que foi nas 11 rodadas, nos 11 jogos que faltam, 6 vitórias em 11 jogos. Tem que achar, tô É isso aí. pensando só assim, eu não tô pensando em adversário ainda. Eu vou começar a secar adversário quando chegar nas 3 4 rodadas, a coisa estiver complicada. Eu Faltam brinco 11 assim, jogos, tem que ganhar 6, o time tá numa ascensão, talvez não seja tão complicado. 50%. Eu já tava ontem assim, o problema é que, tipo, acho que eu sou o fator zica, tá? Porque toda vez que o Grêmio começa a ganhar algum jogo, você começa a olhar e fala assim, tá, então vai dar uma média assim. Então quer dizer que se ele empatar todos os jogos que ele tem pela frente até agora, ele consegue escapar. Aí, parece que é o pensamento da zica. E aí o Grêmio toma uma virada, toma um vareio, um negócio assim, legal pra caramba. É. Então vamos falar do que estamos aqui para falar, vamos falar de coisa boa, falar de TechPix. A gente tava brincando assim. E a gente tava conversando e de repente o Thiago falou: pô, não, não, mas peraí, você tem que falar disso aqui. Eu disse que ele tava no nosso radar, a gente acabou patrolado por Luck and Strange, patrolado por outras coisas. A gente acabou não falando e a gente vai corrigir esse erro hoje. Thiago, você que é o embaixador paulista do Papangu. Que disco que é esse? Eu tô falando desse disco do Papangu já desde que ele tá pra sair, né? Ele saiu em setembro agora, disco novo do Papangu, Lampião Rei. Mas assim, longe disso de ser embaixador paulista, porque uma das coisas legais de ver o que aconteceu com o Papangu é que o Papangu construiu uma base muito legal de fãs aqui em São Paulo. E então todos os shows que a gente vai acaba vendo uma galera que tá sempre em todos os shows, sabe? Não é mais aquela galera que tem de curiosidade, é uma galera que tá indo todos, comprando camiseta, comprando boné, disco. Tudo vai ali. Agora, se tivesse que nomear um embaixador paulista pro Papangu, eu diria que é o Teste, né? Já que é a primeira turnê que eles vieram aqui, eles fizeram shows que o Teste levou junto. Basicamente um show por dia o tempo todo. Teste, pra quem não sabe, é uma banda de metal extremo completamente Único. bizarro, única, assim. Com uma dupla, que é o João Combi tocando guitarra, cantando, e a bateria é o Barata, Thiago Barata, que é o talvez o melhor baterista brasileiro da atualidade. Assim. E eles, o João Kombi, eles tocavam numa Kombi. Assim, eles tinham um esquema de fazer os shows. Terminava um show em alguma casa de shows grandes, você saía, tava o teste tocando lá de fora ali, a galera, todo mundo do ladinho vendo o teste tocando. Mas assim, né? A gente fala, o Lampião Rei é um disco de expansão de sonoridade do Papangu. Assim, a gente pode dizer assim. E uma das coisas que me fez gostar bastante dele é porque ele vai deixar a banda sua. A banda fica completamente imprevisível a partir dali, sabe? Exato. Eu vou guardar uma proporção que é mais ou menos o que aconteceu com o Ghost no Infestissuma, que abriu tanto o leque de influência que que é o Ghost depois daquilo? O que você espera de um próximo disco do Ghost? Você não sabia muito bem. Papangu entrou nessa linha, mas até um próximo disco a gente tem bastante para ainda para poder aproveitar, aprofundar e apreender do disco. O Lampião Rei é um disco cheio de detalhes nesse tal de rock troncho, que é o jeito que eles chamam.
essa mistura de prog, esse Zeu, que é o estilo que o Magma, que é essa banda progressiva francesa, canta. Sludge, tem metal e tem influência nordestina também. Assim, ó, eu vou brincar de novo, vou repetir a pergunta. Que disco é esse? Porque assim, eh, que coisa diferente, que coisa legal. Tô me segurando pra não falar um palavrão e pra não tomar um strike, A assim. gente tá só com os explicit lyrics, assim, né, Exatamente, gente? O assim. PMRC do Spotify e do YouTube tá pegando a Exato. gente toda hora. Mas assim, que disco criativo, que disco legal, assim, ó. Eh, sabe, eu direto conversei com o Thiago, assim, falando, tipo assim, direto no Zap, conversei assim, que coisa. Ele me lembrou várias outras coisas. A gente tava falando assim, tipo, do próprio Holoceno, que é o primeiro disco. Tem o que? Holocena 21, né? Falou cena Holocena 2021, isso. É em 21. julho de 21, mais ou menos. É. E é uma banda que vira, só que ela vai virar e diz assim, parece que, tipo assim, abre. Eu tava comentando com o Thiago, tipo assim, uma banda que vem, que ela expande muito bem esse horizonte. Eu tava brincando assim que ele me lembrou de uma outra forma, quase aquela coisa que o Opeth fez, que era uma banda mais brutal e Lembro. conseguiu achar um ponto que lapidou e perdeu. E tipo assim, eu vou pra cá, tudo bem, agora a gente tem o pé voltando, o ortopé Uhum. voltando pro gutural. Mas assim, é uma coisa, é é uma mudança tão legal que eu digo assim, como é que você vai definir isso? Acho que, e no Uhum. bom sentido que a gente fala de como que você define. E eu tava brincando com o Thiago, falei assim que pra mim é o tipo assim, o Gentle Giant do cangaço, sabe? Tipo, é muito legal isso. É, meu. E no sentido de, é uma palavra que eu acho que eu vou usar bastante nesse episódio, um disco criativo, sabe? Acho que Eu isso me também. pegou pra caramba. No episódio passado a gente falou do Luck and Strange, que É é pra um... retrasado. É, Passado foi o Rock Roll. isso aí, foi o Rockall, exatamente, exatamente. É a cabeça. Acho que o Luck and Strange é um disco bem legal, top cabeça do ano, por várias razões que a gente comentou lá atrás. Mas, cara, esse disco é original, sabe? Tipo, e isso é legal, sabe? Quando tu escuta uma coisa que é original. E daí eu digo assim, Thiago, como é que a gente explica isso, sabe? Eu não sei explicar muito bem, né? A gente acabou vendo esses shows de São Paulo, a gente tava vendo essas evoluções que a banda tava tendo, de como que a coisa foi acontecendo, né? De como esse rock troncho, eles usam o termo rock troncho, algum momento eles usam hermetocore, que eu achei que nem tanto assim, mas porque eu não vejo É, tanto de hardcore assim pra poder o grindcore no som deles pra verificar isso. Mas essa coisa de rock troncho, que é um leque enorme de influências, detalhes, texturizações, assim, e a música torta, tempos completamente alheios, e assim, eu acho que ele encaixa muito nesse prog mais moderno, nessa geração de prog metal pós-Dream Theater, que foi essa geração posterior a eles, que está preocupado muito mais em te apresentar uma música cheia de detalhes, mas que nada é gratuito, não tem exibicionismo ali. É tudo em prol da música. A gente pode até discutir o quanto que um solo de 10 minutos é exibicionismo ou pode estar colocando na música. Mas na parte do Papangu ali não tem isso. Papangu, essa parte, tudo tá em prol de se criar uma atmosfera, assim. e colocando uma coisa que não tá aqui no roteiro, mas assim, e isso vai aparecer pra mim nas duas últimas músicas. Acho que é isso que tu falou, assim, e tudo tá em prol de uma identidade. Eu acho que É. aqui tá, pra mim, a chave da jogada, assim. E agora tem uma outra coisa que o Thiago já me explicou umas duas, três vezes, mas eu preciso pedir de novo, agora pedindo gravado. Tá, então assim, como é que essa história, como é que se formou esse Papangu? Tem umas mudanças, tem umas incorporações ao longo do tempo que vão trabalhando a Isso, banda. sim. O Papangu, o nome Papangu, ele é uma criatura folclórica do Palhaço. Nordeste, assim, né? Que é uma figura típica do carnaval do interior de Pernambuco. As pessoas meio que se vestem de monstro e saem na rua, assim, pra pregar peça, coisa do tipo. Uhum. Então, assim, isso tem a ver com a estética que a banda tentou colocar ali. Então, a banda não é de Pernambuco, a banda é de João Pessoa, na Paraíba, assim. O núcleo da banda é formado pelo Marco Maier, que é o baixista, o principal compositor, e o guitarrista e vocalista o Hector Ruslan, também é principal compositor. O Hector chama de Queco, então se em alguns momentos eu falar Queco, é o Hector Uhum. que eu tô falando ali. E então o Marco e o Hector são os dois principais, eles que formaram a banda ali por 2012, e era uma banda de stoner, sabe? Stoner rock, doom metal, aquela coisa meio nesse intervalo ali.
quando eles surgiram com a banda. Aí a banda, o outro membro que tá ali desde o início da banda é o Rai Ascioli, que também é guitarrista e vocalista, que ele já tocava com o Keco antes, assim, aparentemente eles são amigos de infância, que já tinham as bandas de metal antes, assim, o Rai chegou a gravar um EP de thrash metal com uma banda dele antes. E, e o Marco era o cara que conhecia já o primeiro baterista da banda, que era o Nicolas Jacques. Esse núcleo ali, esse quarteto, o Keco, o Raí, o Marco e o Nicolas, é quem começa a trabalhar a partir de 2017. A banda formou em 2017, só em 2012, só em 2017 que eles começam a trabalhar efetivamente nesse primeiro disco, o Holoceno. O Holoceno só vai sair em 2021. Aí um dos detalhes do Holoceno, assim, o disco ele começou a ser gravado por volta de 2019, e aí é todo mundo, aquela coisa de tá todo mundo. A banda não é a primeira trabalho de ninguém, tá todo mundo fazendo seu corre ali. E você vai gravando em expedientes que você vai se encaixando em estúdio. E nisso, Nicolas Jacques, que era baterista, estava concluindo mestrado. E na hora que chegou a hora de gravar a pandemia, na hora de gravar a bateria, pá, pandemia, estúdios fechados. Como que a gente faz isso aqui agora? E aí não dava pra levar um cara, porque os outros instrumentos você conseguia gravar de casa, fazer os overdubzinhos que você precisasse, mas bateria você precisava ter um Exatamente. estúdio, pegar um som legal. Então eles acabaram, para gravar a bateria, eles acabaram contratando um norueguês chamado Thorstein Lofthus, que ele toca em duas bandas ali do país, uma de black metal doido, que chama Shining, que é um black metal que eles chamam de black jazz, que o principal instrumento da banda é saxofone, mas era black metal, assim. E o Elephant Nine, que é uma dessas bandas doidas de progressivo torto pra caramba, assim. Então, chamaram esse baterista Thorstein Loftus, que foi quem gravou a bateria desse disco. Aí, quem vai mixar o disco também é um outro norueguês, agora não lembro o nome dele. E o disco vai sair em junho de 2021. O que aconteceu com esse disco em junho de 2021? Eu ouvi falar nele por meio de jornalistas estrangeiros, sites gringos falando dele, assim, e alguns jornalistas, inclusive alguns que são conhecidos, perguntando se eu conhecia a banda, a gente já viu show da banda, eu tinha a menor ideia, assim, aqui no Sul-Sudeste eu confesso, não conhecia nada. E aí fui ouvir o disco e quando eu ouvi eu alucinei, comecei a mandar em todos os grupos que eu sei que o pessoal gosta ou de metal ou de progressivo e falava, ouve essa banda brasileira, ouve essa banda brasileira, ouve essa banda brasileira. Porque foi, assim, eu alucinei e não fui só eu, esse disco ganhou tração na internet e a coisa começou a crescer e eles começaram a formar um nome mesmo, assim, aqui na região do sul-sudeste. E aí, como é que eles mudam, que eles ajustam o ritmo, porque o Holoceno já é uma outra formação, né? Como é que é? Isso, O Lampião Rei, perdão, é uma outra formação, né? isso. Então o que, que vai acontecer ali com o Holoceno? O Holoceno ganha toda essa atração na internet, o disco começa a fazer, todo mundo tem nome. Quando a pandemia termina ali pro volta de 2023, a banda começa a receber convite para vir em São Paulo. Ela vem em São Paulo, acho que em abril de 2023. Que ela vem para fazer esse primeiro show que eles tocam no Cool Metal Fest, um evento do pré-Cool Metal Fest. Cool Metal Fest é um festival que acontece várias vezes ao longo do ano aqui em São Paulo. E alguns desses pré-eventos são gratuitos. Essa primeira vez que eles vieram, quem trouxe foi o Cool Metal Fest. E depois eles encaixaram datas de tocar uma semana inteira aqui no Sudeste. E eu vi alguns shows aqui em São Paulo, inclusive perdi. O Cool Metal Fest foi aqui quase do lado da minha casa e eles tinham tocado ia a 1 quilômetro de casa na véspera do Cool Metal Fest, que eu acabei não vendo, mas acabei vendo outros shows deles ao longo da semana. Só que quando eles vieram tocar aqui, aí eles tiveram um problema que eles têm dois membros, estavam com dois membros expatriados. O Marco Maier, que é o baixista dos principais, do núcleo fundador da banda, dos principais compositores ainda é, ele mora na Alemanha hoje. E o Nicolas Jacques, que estava concluindo o mestrado, não pôde gravar bateria, depois eu conseguiu gravar bateria, ele foi fazer doutorado na Europa também, não sei em qual país. Então, quando a banda foi fazer esses primeiros shows, eles tinham que reformar a banda praticamente. Então, quem veio pra cá nesses primeiros shows foi o Keco, foi o Raí, e aí eles começaram a trocar. Quem tocou baixo foi o Pedro Francisco. E aí o Pedro Francisco chamou, eles acabaram chamando o Rodolfo, que é irmão do Pedro Francisco, o Pedro Salgueiro, sobre o nome dos dois. Eles que vieram complementando, e na bateria eles vieram com o Vitor Alves. Esses três já estão na formação que grava o Lampião Rei. E esses três já mudaram bastante a sonoridade cara da banda, assim. Então quando eu tive a chance de ver eu vi acho que 3 shows
deles nessa mesma semana, foi com o Metal Fest no sábado, um show num lugar que chama Centro da Terra, aqui em São Paulo, no meio de semana. E depois no fim de semana eu vi um show deles no Front, que é o bar do guitarrista do Rui, o principal cara do Rui, que é uma outra banda legal de São Paulo, uma banda instrumental de São Paulo. Nessa banda a gente já via a sonoridade não ser aquela sonoridade que tá no disco, do que tá no Holoceno. Você já via outras influências sendo juntadas, então as músicas já Inclusive, soavam diferente, já era um novo monstrinho ali. E assim, isso acontece porque o Pedro e o Rodolfo, eles são filhos de uma pessoa que chamou Dair Salgueiro, que é um professor de música na Universidade Federal da Paraíba. Então, inclusive, ele vai ser responsável pela primeira gravação de um coletivo musical vanguardista do estado ali, que chama Jaguaribe Carne, que inclusive já passou Chico César até por ele. Então, o Pedro e o Rodolfo, eles são músicos meio de berço, assim, sabe? Os dois tocam juntos desde sempre, eles têm uma diferença de 10 anos de idade entre eles, mas assim, eles já têm, entre eles tem uma química própria, que eles adicionaram ao Papangu essa química deles. Então eles já são mais técnicos, eles já têm outra forma de compor, então coisa um pouco diferente. E o Vitor, que eles acharam, foi para eles foi um baterista que caiu do céu, assim. Eles estavam procurando um baterista ali na Paraíba e o Vitor era o baterista de todas as bandas de death metal. E ele também era percussionista dos grupos de forró ali da região. Então, é o cara que o Papangu precisava para unir as duas coisas, assim. Então, como eu disse, assim, essas músicas, quando a gente viu essas músicas ao vivo aqui em São Paulo em 2023, eles já estavam com essa sonoridade formada. Assim. Então, e eles acrescentavam muito de improviso ao vivo. Então já tinha uma coisa meio Frank Zappa nas performances ali das músicas estendendo, umas partes do meio ali de solos, meio de troca de um instrumento com o outro. Então, a gente já percebia que a coisa estava bem diferente, assim. Num dos shows que eles fizeram um show que era eles com o Teste, que a gente falou ali do João Combi e do Barata, os dois juntos no palco, variando música de um, música do outro, eles fazendo as transições juntas, assim, e algumas músicas tocando ao mesmo tempo. E esse show eles abriram com se Zé Limeira tocasse maracatu, dançasse maracatu do Mestre Ambrósio, exatamente. a banda de mangue clássico do mangue beat brasileiro. Assim. Então você já via que a coisa estava bem. Eles já estavam. A coisa ia ser diferente. Assim, ninguém assim, que viu aqueles shows. Depois eles vieram tocar no Sesc Carmo, alguns meses depois, que foi na emenda, na esteira de gravar o disco. Eles estavam gravando o disco aqui em São Paulo. Fizeram esse show no Sesc Carmo. Nesse show o Raí não tava, mas o Marco tava. Então o Pedro foi para tocar guitarra, porque o Pedro é multi-instrumentista. Então, mas você já via que a coisa estava bem diferente ali. Eles já estavam tocando uns sons novos que estariam no disco novo. Então, a gente já sabia que o disco novo, o Lampião Rei, ia ser completamente diferente do que foi o Holocene. Falou bastante de gravação. Esse é um ponto que nós estávamos conversando aí, pré-zap, pré-gravação, e que para mim é crucial, assim. Forte abraço para a produção desse disco, assim, ó. Tinha tudo para ficar datado, tinha tudo para ficar complicado. É, uma coisa que, assim, a gente brinca, assim, como é que é? A gente brinca que muito disco de rock gaúcho, de metal gaúcho, tem como o cara grava no estúdio que durante o dia tá gravando Che Music, e fica de música gaúcha. E tem um momento, tem um vocal, tem um refrão, acho que é na Maracutaia, não sei, que tem uma coisa que me lembra outras coisas que eu disse assim, aqui mais uma vez eu vi tipo assim, putz, a produção valeu cada centavo, porque assim, ficou universal, não, sabe, tipo assim, ficou uma produção nada datada. Assim, ó, cada centavo investido em produção se paga, sabe? Acho que a gente fala muito melhorou a produção nacional ao último tempo, porque melhorou pra caramba. Mas aqui, pra mim, é o padrão. E quem é que é o responsável por essa história, Thiago? E aqui a gente tem que falar, tipo, aqui é um trabalho bem feito. É, o disco foi gravado aqui em São Paulo num estúdio que chama El Rocha, que fica em Moema, mais ou menos na Indianópolis, aqui em São Paulo.
o produtor do disco, quem produziu foi o Fernando Sanches. O Fernando Sanches ele tem 3 Grammys latinos na bagagem, então você vê que não é pouco. Acho que um dos Grammys com CPM 22, mas procurei essa informação, mas não achei direito, assim, onde que ele ganha esses Grammys. Mas são, ele tem ganhou 3 Grammys latinos, assim. Aí eu acho que, pra pegar de detalhe, assim, quem mixa o disco também, eu acho que a mixagem do disco tá muito boa. É um cara que chama Richard Behrens, ele mixa esse disco em Berlim, aí provavelmente já são os contatos do Marco morando na Alemanha. E esse Richard Behrens, ele já foi baixista do Sansara Blues Experiment, ele já mixou o disco do Cadavar e ele conseguiu captar certinho a masterização. Quem fez é um cara que chama Andrea P. Ponto, foi gravado na Itália. Esse cara também toca violino na última música do disco, tem uns detalhezinhos de violino ali. Então, sim, aquilo que você falou, tipo, eu ainda quero pegar esse disco em vinil pra poder ouvir com todo o detalhe, mas eu já deu pra ouvir nas caixinhas, ouvindo com fone de ouvido bom, você consegue ouvir todos os instrumentos, consegue pegar detalhe, cada vez que você ouve com atenção, você nota uma coisa diferente aqui e acolá. E não é coisa, nada que chama atenção, mas tudo que vai se somando, tudo que vai adicionando, então acho que é o perfeito de produção, às vezes é essas coisas, assim, aquele Eu, detalhezinho que vale, assim. eu vou comentar depois, eu vou antecipar esse comentário, mas depois vai estar lá. O apito na maracutaia. Tipo, do nada entra um apito, e aquilo faz um baita de um sentido, sabe? Tipo, e nada ali tá matando, sabe? Tipo, tudo que entra no rolê tá contribuindo, assim, ó. É, criativo, eu vou bater de novo nessa tecla. Criativo e bem feito, sabe? Às vezes a gente tem ideias muito legais. Você fala assim, a ideia tá legal, mas a ideia não foi bem executada. Aqui, pra mim, assim, ó, ideia e execução top notch, assim. Vambora, vamos fazer aquele nosso clássico faixa a faixa. Vambora pra primeira, como é que é? Como é que é? Uma Acende a música. luz. Uma música que é como é que é em três partes, mas em duas músicas. E a primeira que é Alquimia, que ali vai preparar o terreno, começando a abrir o que que vem pela frente, né? Então aí que é legal, né? Porque uma intro começa acústica, essa vibe meio sertaneja, de certa forma ali. Assim, é uma carta de intenções do disco, assim, que ele já mostra que pra quem ouviu o Holoceno e tá esperando a continuação, não vai ser isso. O Holoceno começa com a Ave Bala, que é uma quebradeira pesada, claustrofóbica, assim. E a arte do disco tem muito disso, a arte do Holoceno é escura, Exato. tensa e tal. A arte do Lampião Rei já tem essa coisa de literatura de cordel, essa Gravura. denominação de estilogravura. Então já é uma coisa já mais clara, assim. Então você já percebe que a capa do disco, que é a primeira música, já te desarmam, do tipo, não, você não vai esperar, não é o Holoceno parte 2 o que tá acontecendo aqui, assim. Segunda música, na verdade, tem duas. Acende a Luz 2, o Encandeio, depois Saguatimbó. E daí eu preciso dizer uma coisa que assim, ó, o refrão dessa Encandeio, o refrão é uma das coisas mais legais que eu vi nesse ano. O sonho do olho da Madre Veneta. E tá um chachado ali no fundo, uma coisa assim, tipo, sabe, a coisa que tipo vai grudar, vai tomar a cabeça esse refrão assim. Assim, ó, e é real, essa eu fiquei eu fiquei com inveja e falei assim, isso ao vivo vai ser legal pra caramba. E na boa, assim, ó, aqui eu olhei e falei, filhos da mãe, vocês colocaram uma coisa que fica ao lado, como é que é? Não dá pra gente não fazer, porque essa comparação. Até olhei alguns reviews e fiquei feliz de ter gente que não fez isso, porque a gente vai, que eu vou fazer agora, desculpa. Que é de colocar esse disco ao lado do Holy Land, colocar esse disco ao lado do Roots, mas ele fica do jeito dele, sabe? Tipo, tem dois pontos aqui pra mim que são assim, que são coisas que, tipo assim, sabe, são fora da curva. O primeiro é esse refrão aqui, sabe? Tipo, isso pra mim assim, é aquela coisa quando desamba, assim, eu falei, cara, que coisa do caramba isso aqui, que banda criativa, sabe? Então eu acho legal, assim, como a gente fala de como a música vai indo com ela toda, assim, né? Eu acho que essa parte 2 o encandeio ali, que é a parte que são os primeiros 4 minutos, eu quero chutar que seja isso, pela Uhum. guinada que a música dá nos últimos dois. Mas pensar que escandear ali é deslumbrar, ofuscar, sabe? Tipo, alucinar, né? E ela começa com uma vibe, uma guitarrinha meio acústica, que tem uma vibe até de Doom, das partes limpas de Doom moderno, assim. Uhum. E aí, de repente, quando ele entra no acendeu a luz, aí fica pesadona, sabe? A música cresce junto com a letra, né? O disco tem, via de regra, essa temática da história do cangaço, que já era uma coisa. O Holoceno
temática que remete ao cangaço, mas que não é necessariamente levado ao Lampião, né? Esse é mais direto do Lampião, mas não é, pelo que eles dizem, não são todas as músicas que estão ligadas a isso, assim. Então acende a luz em três partes, o épico progressivo para começar, que não é, que é basicamente ele sai do que era o primeiro disco, mas ele não vai tão longe do que era o primeiro disco ainda. Ele tem esse momento, essa parte pesadona ali, mas essa parte pesadona tem um melotronzão no fundo, te mantendo no mesmo clima, então você já começa a ouvir, você vai prestando atenção, cada hora tem mais detalhes, assim. E quando ela entra na parte do refrãozinho dela lá, ela me lembra um pouquinho Voivode no andamento ali do pedal duplo e o refrão levando, assim. Então, depois ela vai entrar. E quando chega nesses 4 minutos e 20, que ela entra numa. Que eu acho que é quando começa essa Guatimboca, a terceira parte, entra numa pegada prog ali, que é Gentle Giant puro, ou Magma, para lembrar que o baixista do Magma, o Felipe Bussonnet, toca, faz o solo de baixo dessa parte final, foi feita por ele, é uma das participações especiais. Então, assim, acaba sendo um clássico já deles. O disco já começa com uma primeira parte clássica. Poderiam ser três faixas, mas são duas músicas com três partes, mas interessa que são 7 minutos que já começa com tudo. E depois chega uma música, tem como é que é o nome de música mais longo que a gente vai falar na história desse podcast, Boitatá, ou Incidente na Pia Batismal da Capela Bom Jesus dos Aflitos. Calma, que a qualquer hora a gente pode falar de Balsago, algumas coisas do tipo. Umas músicas com outro nome maiores. Exato. E aí é Boitatá Black Metal. E aí, assim, eu acho que é, tipo assim, uma das músicas mais pesadas do disco. E o que eu acho legal é que, assim, ela é pesada, ela é coisa, mas no fundo ali é uma das várias, assim, mas você vai olhar com uma coisa que o vocal vai. Eu fiz um teste, passei para alguns amigos ouvirem, tipo, gente que escuta Gentle Giant, gente que escuta Crimson, assim, e teve gente que não gostou do vocal, entende? Ah, bom. Mas, tipo assim, abaixo do vocal tá um Gigante Gentil, tá um King Crimson, assim, e que é legal pra caramba. E, de novo, aqui, assim, outra que o centavo gasto na produção foi bem gasto. Então, né? Aí a gente tá falando da terceira música do disco. As músicas até agora todas foram compostas pelo Keco e pelo Marco. O Raí, acho que compõe a segunda parte também da Acende a Luz. Aqui ainda é só o Keco e o Marco. E essa música é a música a que remete ao primeiro disco diretamente. É, tipo, se você, as três primeiras, você não entendeu a referência, nessa terceira remete. E não à toa ela começou como Terra Arrasada parte 2, porque ela remete a essa música Terra Arrasada do Luceno. Tem uma parte da música que a melodia é mais ou menos similar, assim. Boitatá é uma cobra de fogo que Exato. solta chama pelos olhos, figura que é responsável por proteger a floresta, né? Mas ela começa meio sludgezão, do baixão distorcido, o vocal agressivão ali. Mas você vê que os teclados ali, eu não sei se é Mellotron, se é Fender Rhodes nessa hora dele tocando, mas colocando pesadão, arrastando a música. E aí tá chegando o final daquela guinada de ter um solo de flauta do Pedro Francisco ali, já mostrando mais um detalhe ali. Tipo, fica um clima meio velho oeste, assim, no final, um clima meio sertanejo de outro clima, assim. Quase um clima de propaganda da Marlboro, assim, né? Entre você também um de Marlboro. Mas assim, tipo, essa aqui é pra aquela que, pra quem tá ouvindo o Holoceno e quer ouve essa música primeiro, depois ouvir o disco, assim, Exatamente. você tem pra se preparar. Vamos para 4, oferendo no Alguidar, uma leve aliviada no ritmo, mas é para mim algo que está no lado A, mas vai fazer muito eco depois com o B, faz a ponte, solidifica isso assim, uma quebradeira linda no fundo, uma quebradeira bem linda no fundo, uma quebradeira bem técnica no fundo, eu acho que é. Então, né, a Oferenda ao Guidar, ela volta para uma pegada mais progressiva, né, do disco. Isso. E aí o detalhe dela é que eles falam que a melodia do verso da música, ela foi o primeiro riff que eles escreveram enquanto banda. É. Então é tipo uma das primeiras músicas ali, não exatamente primeiras músicas, mas esse foi o primeiro riff que eles ficaram ali matutando, tentando fazer alguma coisa e terminaram a música agora. Inclusive eles dizem que tem mais uma música antiga que eles têm ainda, que foi gravada ainda com o Nicolas na bateria, que eles têm guardado ali, que ainda é uma linha mais metalzona, que em algum momento eles devem soltar. Mas essa não é metalzona, essa tem uma pegada mais progressiva, assim.
Eu até acho que ela chega ali na hora que ela parte de novo. Eu acho que eles têm. Eles nunca falaram abertamente de influência, talvez eles não conheçam. Mas eles têm uma hora que a música vai, aquele misericórdia sepultada, tanta tragédia, que me lembra muito Voivode pela a construção de melodias do Voivode. O Voivode faz muito isso, assim. E eu acho legal que daí quando chega na hora dos solos, você já começa a ver os solos com uma guitarra pesada, de repente uma levada de um prog Gentle Giant, quase música brasileira ali no Exato. meio, quase chorinha, não sei chorinha exatamente. Mas ali, e aí tem umas partes ali que tem outra participação especial, que tem umas congas que são trocadas pelo Marian Sarini, que é um dos caras por trás do Death Kids, que é uma das bandas brasileiras mais respeitadas lá fora hoje em dia. Noise, maluquice completa ali, assim, Uhum. mas ele também foi participar, tocou conga nessa música. E aí vamos para 5, eu chamo de É, ponto de virada, Mulher Rendeira. totalmente. Porque assim, a primeira, você conhece? Lê, mulher renda, lê, mulher renda, tu me Eu ensina a fazer renda, que eu te sim. ensino a namorar. E eu pensei, tá, vai virar um black metal, vai virar uma coisa porrada pra caramba. E virou uma música totalmente calma, assim, virou uma Foi super um- técnica, super calma, totalmente o oposto, assim. Me lembrou uma música de abertura do. Me lembrou uma daquelas músicas que você podia selecionar no OutRun, quando você ia correr no jogo lá, sabe? Tipo assim, uma música tri calminha, tri boa, assim. E eu falei, cara, tipo, isso aqui é diferente. E pra mim, a música que meio que. Pra mim, ela demarca uma. Não lembro qual que tá a distribuição no disco físico, mas pra mim ela marca, tipo assim, ok, a partir de agora a gente vai deixar o que era mais metal de vez e agora a gente vai abrir ainda mais o horizonte. Ela é quase uma placa que demarca o que vem daqui para frente pra mim. Isso, ela é uma música tradicional ali, escrita pelo Zé do Norte, né? Mas o. Assim, tipo, eu acho que ela é a primeira ela é arranjada pelo Pedro Francisco. Não, ela é arranjada pelo Marco Maier mesmo, foi o Marco que arranjou. E assim, mas é a hora que o disco começa a dar guinada, a hora que a gente que tava vendo o show imaginava que isso ia acontecer nas músicas do que eles iam estar tocando, assim. E aí tem uma levadinha meio progressiva, acho que é o solo de Minimoon, não sei exatamente o que que é. Mas já começa a ver a banda colocando. Aí o disco, como eles falam, que é um disco conceitual, mas que vai dando. Eles vai ter uma saída pelo acostamento num determinado momento, aqui ele começa a sair pelo acostamento, assim. De vez, e o carro não vai trepidar, pelo contrário. Música 6, Sol Raiar, Caminhando na Manhã Bonita. Pra mim também é uma música super bonita. Como é que é? Eu não ouviria no palco do Notfest, eu ouviria ela no Blue Note, tá? Tipo assim, pra mim é pra cá que vai essa música. Então, mas aí é a primeira música que foi escrita pelo Pedro Francisco, né? E já começa, e ela é baiãozinho, né? O vocal é o vocal, acho que é do Rodolfo já cantando. Não, acho que esse vocal ele é o Queco cantando. Mas o. Mas assim, o Sol Raiada já tem uma outra levada, você fica. E aí já começa que ela tem mais ou menos 3 minutos, mas quando você tá ouvindo da primeira vez, você fica imaginando a hora que essa música vai estourar e a música não estoura. Ela vai naquela, É. na levadinha ali, pra ir segurando o tempo todo, assim. Então, vai. É isso, né? Tipo, o disco vai dando sua saída ali, É. tangenciando. E a gente chega pra mim na, sei lá, melhor música do disco. Eu sei que a gente falou do Crypt Sermon, eu sei que a gente falou do Insano no começo do ano, eu sei que a gente tem o Gilmour, mas pra mim é a música do ano, que é a Maracutaia. Fácil, melhor música lançada nesse ano. É incrível como entra um piano, esse piano vai dar um andamento, vai entrar camada pra caramba, vai entrar apito, vai entrar um monte de coisa. É aquela música que você. Outra que eu fiquei pensando ao vivo. A música quando entra o apito no refrão, desculpa se você não ouviu um spoiler, mas é uma coisa legal pra caramba, que você vai começar a bater, onde você, sei lá, você tá numa mesa na frente, você vai, ela vai naturalmente te levar a se mexer assim. É uma explosão legal pra caramba. É uma quebradeira. Só que o que é legal é que assim, ela vai nascer de um jeito orgânico e aí volta para aquilo que a gente falou lá no começo, antes que o Thiago falou da história da força por trás. Ela nasce de pessoas falando da sua terra. E isso é top-notch na jogada, assim. E aí eu gosto de olhar para ela como são 5 minutos e tem 3 músicas dentro dela. Eu acho que aqui tem um poder de coesão lindo nessa faixa.
Então, a música ela foi composta, a melodia principal dela foi composta pelo Rodolfo, né, que é o tecladista da banda que entrou para essa turnê, não sei se é exatamente para essa turnê, mas entrou para divulgar o Luceno na banda, junto com o Marco, né, eles que arranjaram a música. E aí eles já começam a falar que começa porque o Rodolfo trouxe essa linha de piano e aí a banda teve que ir trabalhar em cima. E era uma coisa que eles não tinham feito até então, assim. Até então vinha o Marco, vinha o Keco com a música na guitarra, no baixo, ou no violão, assim, o que fosse. Então eles começaram a ir construindo a música em cima dessa linha de teclado que eles criam, assim. Então por isso que ele vai se criando camadas cada vez mais, assim. E tem até uma guitarrazinha meio shoegaze perdida ali no meio, assim. Então, Rodolfo que canta a música essa, né? Ali ela vai ter na hora que ela entra na sessão de solos ali. Tem mais um solo de baixo do Felipe Bussonet, do Magma, que já foi baixista do Magma, né? Ali mais ou menos 2 minutos e meio. E aí como eles vão intercalando essa partezinha dos temas, dos solos com os temas do tema principal da música e essas levadas, essas guinadas. E aí tem uma hora que tem até uma. Quase vira um solo de bateria do Vitor ali, que eles falam. Que é legal, eles falam que eles gravaram esse disco basicamente tudo ao vivo e quase tudo em um take só. Então você imagina assim, que a bateria segura, aquela parte do meio com o Vitor segurando na bateria sozinho, até transformar aquilo quase num forrozinho, né? E aí volta pra uma parte melodiosa ali com o Rodolfo só cantando no piano e pá, explode no final. Aquilo que não aconteceu na música Exato. anterior acontece agora, assim, né? Teve uma pancadaria que aí é o João Combi do teste gritando junto, né? E aí essa sessão dos solos finais ali era alguma coisa que ao vivo eles já estavam fazendo, assim. Então isso acontecia no meio de uma música do Luciano, não lembro qual agora, que eles começavam a fazer esses improvisos. E nessa leva. E para e vem algum instrumento bizarro no meio, assim. Inclusive o frango de plástico, né? A galinha de plástico que o Pedro apertava ali, que era bizarro, assim. Então, assim, a gente viu essa parada meio Hermeto Pascoal, meio Frank Zappa ali, sabe? Tipo, então, um negócio sensacional, sem dúvida. Quando eles lançaram essa música como single, na hora eu lembrei dos shows. Falei, nossa, isso foi. Ó, é real, fazia. A gente acaba reclamando, vai tudo de muita coisa, mas assim. Isso é criativo, sabe? Tipo, e isso assim, isso é massa, sabe? E aí vamos para como é que é dar as duas longas voltas finais do disco, são as músicas mais longas, ruínas, e essa aqui não vai ser surpresa se a gente começar a ver como é que é. Aqueles gringos que adoram comentar música brasileira no Instagram, no TikTok, assim. É a música perfeita para isso, sabe? Tipo, tomara que aconteça isso para ajudar a bombar, o Thiago falou antes, assim. E, de novo, eu acho que é um movimento muito corajoso, não só de compor, mas de colocar isso num disco, sabe? Tipo, é uma música legal pra caramba e que você diz assim, tá, isso aqui é prog, sabe? Tipo, isso aqui é prog brasileiro, sabe? Fazia tempo que a gente não via uma coisa prog brasileiro com uma identidade brasileira e sem querer copiar outras coisas, sabe? Me lembra um pouco o Sagrado Coração da Terra, às vezes, Aham. assim, me vem. Foi uma imagem que me vinha muito na cabeça, assim. Quando eu tava ouvindo, não só essa música, mas várias músicas desse disco, né? Então, assim, tipo, é uma música do Pedro Francisco, e aí você entende, tipo, por que que ele entrou na banda e por que que ele tá lá, né? Assim, tipo, ele já tocava com o Marco antes, assim, né? O Pedro, multi-instrumentista, ele entrou pra tocar baixo naquela excursão nos shows do Papangu promovendo o Lucena. E aí ele entrou na banda e ele entrega essa música pra banda, né? E a banda aceita e vamos tocar e vamos levar ali, né? Então, tem essa pegada meio prog, essa coisa de música brasileira intrincada, mas você não consegue exatamente separar o que que é uma coisa ou outra, porque tá tudo tá universal, né? Aquilo que a gente fala. Tipo, meio jazz, meio prog, meio música brasileira e vai achar várias influências diferentes de música brasileira. Inclusive, nesse caso, a gente falou Jaguaribe Carne, que é o coletivo ali. Um dos caras principais de Jaguaribe Carla, que é um dueto, basicamente, que é o principal desse coletivo, é o Paulo Roy. O Paulo Roy é quem faz aquela hora que tem uma percussão meio vocal. Aham. É ele quem faz, que é esse cara de Jaguaribe Carne fazer.
Ele toca Morina também, Moringa também. Então, assim, é a música que tem um novo. Eu não sei se tem um novo Papangu acontecendo nessa música, ou se é só um. É um Papangu mostrando que tem muita coisa acontecendo na banda e que eles vão abraçar tudo isso que tá diferente. E nesse caso do Lampião Rei, o conceito, tanto musical quanto de letra, do que eles quiseram passar nesse disco, essa música acaba sintetizando bem como que isso funciona. Vamos fechar essa história, vamos olhar para a última, um rito de coração. E aí eu vou dizer assim, dá para quebrar mais o fim? Dá para fazer mais quebradeira. Dá para juntar Hermeto Pascoal, Wagner Tiso, Frank Zappa, outras coisas brasileiras? Dá. E aí é um riff que ele começa, vai transformando e fica, e entra vocal, assim, tipo, que peça única também, assim, que peça única mesmo, assim. Eu acho que aí na o Rita de Coração o disco volta para aquela pegada que tava até a Oferenda de Alguidar, assim. Acho que eles. Acho que a Maracutaia também sai um pouco disso. Mas aí eu acho que o disco volta pra gente ficar, volta pro prog metal ali que a gente tava esperando. Não exatamente o que a gente tava esperando no disco do Luceno, do disco do Papangu, mas certamente pro que o disco já tava te entregando naquela primeira metade. Assim. O disco volta pra fechar com. Volta pro conceito, volta pra pegada musical dele, os vocais em coro no início, deles cantando meio em harmonizando. Aí na hora que vai ter uma sessão de solos que começa com solo de baixo, a coisa vai, música a música do Marco, então acho que acaba amarrando assim, ele serve para nessa fase, nessa última música ele amarra o disco todo. Então, pra mim eu acho uma das melhores músicas do disco também. Não, música assim. Tá, acaba, tipo assim. Como terminar em alto estilo, sabe? Tipo, terminou em alto estilo. Coisas pra gente falar, além do disco, coisas pra gente falar, lembrar. A banda vende as coisas direto, o Thiago tá até ali com a camisa do Papagu. A banda vende como é que é, tudo via lojinha virtual, via Bandcamp. Então, assim, como é que é? Ajude a banda nacional, entende? Como é que é? É isso, né? É uma banda que mora em João Pessoa, né? Então você trazer 6 caras da Paraíba aqui pra São Paulo pra fazer show ou ir pra algum lugar no sul-sudeste ou tirar eles da Paraíba não é barato, a logística é cara pra fazer. Então, o que a gente diz é se você vai ver show, compra algum merchandising pra eles, porque de fato precisa. E se gostou do disco, vai comprar. Tô esperando aparecer o vinil, aqui eles começarem a receberem algumas cópias para vender para poder comprar o vinilzinho. Eu tenho o vinil do primeiro disco que eu comprei no show deles mesmo. Então, vale a pena, assim. Mas ouve no stream, compartilha também. Você falou de show, eles têm a participação no Notfest. Eles vão roubar o Notfest, mas tudo bem, essa é a nossa, como é que é? Nossa previsão Assim anzicão. esperamos, né? Porque normalmente banda brasileira em festival gringo não passa som, não faz nada, e aí acaba tendo problema com isso. O som deles é um som que se não tiver bem, coisa não tiver bem funcionando, pode ser que a banda acabe tendo problemas com isso, né? Mas Mas eles vão ter. torcemos para que dê tudo certo. Exato. Mas Mas eles vão fazer outros shows, assim, eles já têm nessa vinda que eles vêm pra cá, eles vão tocar em Santo André na véspera do Notfest. E em Santo André eles vão tocar os 2 discos na íntegra. E alguns dias depois eles vão tocar em Curitiba também. E aí eles tocam em Curitiba, tocam em Belo Horizonte, Juiz de Fora, vão tocar no Rio de Janeiro. Então, final, segunda quinzena de outubro, eles vão estar na estrada ali. Então, acho só uma pena que eu só vou conseguir ver eles no Notfest, porque em Santo André eu acho que não vai rolar, eu consegui chegar até lá. Então, vamos ver o que vai acontecendo. Eles estavam tocando fazendo uma turnê pelo Nordeste. Não sei se essa já acabou essa turnê no Nordeste deles. Então, eles estão tocando. Vocês estão tocando com o Terra Azul, que é uma banda que foi inclusive recentemente recomendada pelo Gastão, né? Eles estavam falando bem assim, Terra Azul, AZZU. Assim. Então, deixa eu ver aqui se eles estão. Eles estão tocando, eles tocaram em João Pessoa, eles fizeram um show em Juazeiro do Norte, tocaram em João Pessoa, vão tocar em Natal no dia 5, depois são shows em São Paulo, Notfest, Santo André e essa turnê que vai ter por aqui.
Então quem morar em Natal ali na véspera da eleição, eles vão estar lá, assim. Não, assim, ó, como é que a gente diz assim? Ah, tá. Então, eu vou procurar como é que é o glorioso Terra Azul também. Thiago, faltou alguma coisa? Acho que não, assim, a gente poderia ter falado do Holoceno inteiro também, já falar, fazia um faixa a faixa dos dois discos pra galera. Mas acho que eu acabei falando das capas também, então acho que funcionou bem, assim. Eu Ouçam Papangu, vão no show do Notfest, gastem, vão ver o show, prestigiem. Se estiver aqui em São Paulo, não estiver fazendo nada, no dia 18, vá para Santo André ver o show deles ali, que esse show em Santo André vai ser imperdível para quem puder, assim. assim, ó, um disco criativo, e eu volto batendo naquela tecla. Se a, como é que é? Se na segunda faixa ali ficou, tipo assim, como é que é? Se no começo o disco ficou um pouco gutural, insiste porque o disco recompensa pra caramba. É, né, o vocal é uma questão assim, tipo, não é um vocalista de ultra dotes técnicos, normalmente é o Keco que canta essa parte ali, tanto mais claro, acho que o Raí ajuda um pouco mais na parte mais agressiva, mas também canta algumas partes meio limpas. Mas assim, é o vocal na raça ali que eles estão levando. Agora o Rodolfo é muito bom vocalista, então a Maracutaia, que é com o Rodolfo cantando, se você quer ouvir pelo vocal, vai pra Maracutaia primeiro ali. Maracutaia, ele canta muito bem. Mas eu acho assim, vale a pena insistir, porque tem muita coisa, muito detalhe, muita coisinha ali pra prestar atenção. É, já estou antecipando, provavelmente seja o meu disco do ano. Pra mim tá ali, assim, acho que pra mim top 3 do ano, assim, já. Ó, os caras conseguiram. Mas é isso, pessoal. Então, brigadão, brigadão pelo seu play, brigadão pela sua atenção. Vai ouvir o Papangu, se você já ouviu, vai ouvir de novo, vai ajudar os caras no streaming, que a gente vai colocar uma máquina ouvindo em streaming para ajudar os caras a dar hit Se você for no Notfest, vai comprar alguma coisa na banquinha deles, né? Exatamente. Eu tenho que eu mesmo comprar o disco físico que tem CD, vai ter CD, então assim, Ah, já tem CD, né? Já teve uma prensagem, eles já estão com a primeira prensagem do CD esgotou, eles já estão vendendo uma segunda ali. não, assim, esse merece mesmo. Obrigadão pelo seu play, obrigadão pela sua atenção, que é a coisa mais importante. Lembre-se, solada.com.br, cadastre seu e-mail, receba nossa newsletter todo sábado de manhã, como é que é? Todo sábado de manhã, porque depois de tarde acontece alguma coisa que a gente diz assim, "Bah, se tivesse acontecido um pouco antes, teria entrado na newsletter." Como é que é? Desde brigas do James Addiction até outras coisas. É isso aí, a gente dedicando ali melhoras pro Pete Passarella dentro do Exatamente, possível, exatamente. né? Muito trágica a notícia dele, com o câncer que ele tem. Mas como é que é? Esperamos que recupere ou que pelo menos consiga ter alguma qualidade enquanto está enfrentando a doença. Confiando como é que é? Confiando no poder dos fármacos atuais. Esse Então é isso, pessoal. Brigadão, brigadão, brigadão. Até a próxima semana.